Senadora, o meio ambiente, a questão climática não são assuntos novos, né? Mas parece que agora tomou outro rumo. Será que agora vai? É um tema, como você disse, que há muito tempo a ciência vem debatendo, e desde 92 que foi estabelecido que medidas urgentes precisariam ser tomadas em relação ao problema das mudanças climáticas, da desertificação e da perda de biodiversidade. Agora o tema ganha essa força porque tudo aquilo que a ciência dizia que ia acontecer, está acontecendo. Então as pessoas ficam falando, tivemos chuvas atípicas, ventos atípicos, deslizamentos atípicos, enchentes atípicas. Não são atípicas. Isso é o que vai ser a rotina em função dos eventos extremos. Chuvas que iriam acontecer durante um mês, acontecem em algumas horas. Não tem solo que resista, não tem comunidade vulnerável, principalmente que ficam em áreas inapropriadas, que sobrevivam. As imagens que nós temos agora do que aconteceu no estado do Espírito Santo é algo avassalador. E isso não é algo atípico. Os governos precisam urgentemente criar programas de adaptação. A mitigação precisa ser feita e não foi feita. E como não foi feita, agora nós temos que nos adaptar. Porque senão a cada ano nós vamos ter graves prejuízos de perdas de vidas, prejuízos econômicos, prejuízos sociais. Isso não é mais algo sazonal. Isso é o que vai acontecer com a humanidade em função da política de governos e de empresas de sacrificarem os recursos de milhares de anos em função do lucro de poucas décadas. E nesse ponto exatamente, né? O que um país que gera a maior parte da sua riqueza vendendo alimento e vendendo minério, o que esse país pode fazer para combater o aquecimento global sem perder dinheiro? É possível. A resposta técnica nós já temos. O que falta é o compromisso ético, a decisão política de usar a tecnologia já disponível para que a gente possa ser o maior produtor de grãos em bases sustentáveis do mundo. Talvez o Brasil seja um dos poucos países que está em condições de fazer isso. A Embrapa desenvolveu um conjunto de técnicas e práticas de conhecimento que permite ao Brasil dobrar sua produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Nós não estamos fazendo isso por falta de visão e por falta de compromisso ético e de respeito à vida e de respeito à nossa própria economia, porque o maior prejudicado seremos nós. O Brasil só é uma potência hídrica, uma potência agrícola, porque é uma potência hídrica. E só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. Destrua as florestas e nós não seremos mais produtor de grãos. Né? Os grandes produtores de grãos que nós somos é em função das florestas que temos. É uma ilusão essa ideia, né, de que a Amazônia é um lugar para se ganhar dinheiro. A Amazônia já produz muito dinheiro. A Amazônia produz as chuvas que caem no sul, no sudeste e no centro-oeste brasileiro. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia que passam na forma de vapor e são responsáveis pelas chuvas que nos faz ser grandes produtores de grãos. E com a sua destruição nós vamos perder a galinha dos ovos de ouro. Né? Você sabe quantas Itaipus precisariam para bombear a água que o sol, o vento e a floresta bombeiam num dia para o Brasil? Precisaríamos de 50 mil Itaipus. Em relação à carne, que é uma grande fonte de riqueza para o país e é também um dos maiores responsáveis pelos gases de efeito estufa, né? Pelo aquecimento global. É possível fazer essa diminuição em relação ao uso da terra e, no caso, a pecuária é um grande emissor de metano. E já existem também práticas desenvolvidas pela Embrapa que diminuem sobremaneira
não é, os gases que são produzidos a partir da pecuária. Agora, é preciso que se tenha uma pecuária que não seja essa pecuária predatória, que destrói florestas e que produz uma cabeça de gado por hectare, que ocupa baixíssima mão de obra e que é feita numa parceria com a grilagem e com a exploração de madeira. Isso aí é a economia que inviabiliza o Brasil como grande produtor de carne. E, claro, a humanidade vai ter que repensar também a sua base de alimentação. Não é? Não há como universalizar os padrões de alimentação dos ocidentais para o mundo inteiro. Né? Se os chineses e os indianos passarem a se alimentar como os ocidentais, não há planeta que resista. E nós não podemos dizer que existem pessoas de primeira classe e pessoas de segunda classe. Esse repensar deve ser de toda a humanidade. Um chinês bem alimentado, um indiano bem alimentado, ele consome 250 quilos de grãos por ano. Um de nós consome 850 quilos de grãos por ano. E não existe planeta para essa produção nessa escala para 7 bilhões de seres humanos. Então, nós temos que pensar, não é, em novas formas de produzir, novas formas de consumir e alternativas para que continuemos saudáveis e preservando, não é, os nossos hábitos culturais. Agora, com a mesma intensidade para toda a população do planeta, não é, isso não é factível. A senhora falou dessa proporção de grãos, nisso aí está incluída a conta da alimentação do gado, é isso? Exatamente. Do gado, do frango, certo? Porque do animal. A proteína animal, ela consome, digamos, uma quantidade enorme de grãos para poder produzir essa proteína. Então, quando eu estou comendo a carne, junto com ela está embutida a quantidade de grãos, não é, que foi necessário para que eu chegue a esse resultado proteico. E de água também, né? De água também. Aliás, nós somos grandes exportadores de água. Na alimentação. Na alimentação, no grão que a gente produz. Na exportação é uma coisa que você está mandando para fora a sua água também, né? Exatamente. E essa é que é a nossa vantagem comparativa. Produzir proteína animal, produzir grãos em algumas regiões que tem escassez de água custa muito caro. Como nós temos água em abundância, nós podemos reduzir os custos. Portanto, a floresta faz um serviço que nos dá muita vantagem em relação a outras regiões do mundo. Portanto, não é sábio, não é ético e é uma visão técnica altamente atrasada achar que vai destruir floresta para plantar capim para produzir uma cabeça de gado por hectare. Em relação à água, né? A gente tem todo esse potencial, mas o nosso potencial está poluído, né? A gente tem agrotóxicos, a gente tem agora todas essas bactérias que estão aparecendo no Rio de Janeiro, que como está impactando as classes mais altas, né? Tá se falando muito a respeito. Tratamento, o esgoto, né? Não é tratado. Isso aí, o que a gente faz em relação a isso? Nós temos várias agendas que precisam ser pensadas ao mesmo tempo. Eu discordo da visão do ministro do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles, que ele diz, não, a gente tem que priorizar a zona urbana e as florestas, enfim, deixa para lá. Na prática é isso que ele está dizendo, que ele disse no início do seu governo. Nós temos que fazer todas as agendas, a agenda de recursos hídricos, a agenda de mudança climática, de resíduos sólidos e de biodiversidade, de proteção de florestas. No caso do que você mencionou, o Brasil é um país que tem abundância de água, mas vive com situação de escassez já em algumas regiões. Por exemplo, Rio de Janeiro, no caso São Paulo e o semiárido brasileiro, que é de conhecimento de todos. Mas o conflito pelo uso da água já existe em São Paulo, já existe no Rio de Janeiro, e isso se dá em função da contaminação, enfim, dos cursos d'água,
Os comitês de bacia precisam ser cada vez mais fortalecidos para esse uso múltiplo da água. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós fizemos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, criamos as agências de bacias, fortalecemos os comitês de bacia e esse trabalho ele precisa ser intensificado sob pena de termos uma situação de altíssimo risco. Imagine o que é ter que abastecer numa situação de escassez completa uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro. E sem falar nos problemas de saúde que são causados em função de situações de degradação dos recursos hídricos, como temos agora no Rio de Janeiro, que é algo que precisa ser investigado, punidos os responsáveis e criar, né, programas para que, de fato, né, a gente tenha o abastecimento para a dessedentação humana, para o uso animal e para os processos produtivos. A senhora não falou da mineração, e é uma coisa que traz muito dinheiro para o país e também traz muita insegurança ambiental e degradação do meio ambiente. Como é que a gente faz, o país faz em relação à mineração? Nós não podemos achar que a variável econômica é o que dita as regras. Essa história do dinheiro tem um limite para isso. Os lugares que dependem da mineração, como é o caso de Minas Gerais, nós estamos vendo as desgraças que foram causadas, tanto no caso de Brumadinho, que foi o mais recente, que vai fazer agora 1 ano, o caso de Mariana, mas ali tem uma bomba relógio o tempo todo que o Ministério Público, as autoridades ambientais, vêm alertando as empresas, principalmente empresas do porte da Vale, que permitem que aconteça esse crime que tivemos em Brumadinho e Mariana. E é preciso criar uma alternativa à mineração. Os recursos que são produzidos os recursos minerais, eles não podem simplesmente não ser reinvestidos para que se encontre outras alternativas. A mineração é uma safra que só dá uma vez. E quando ela acabar, se você não cria alternativas, e essas alternativas, elas têm que ser feitas a partir dos investimentos. Por exemplo, os royalties que são pagos pela mineração, eles são incomparavelmente menores do que os royalties do petróleo, né? E isso é o que poderia ser usado para mais desenvolvimento tecnológico, para criar novas cadeias produtivas, nova base de produção, de geração de emprego, de riqueza. É um esforço que precisa ser feito. Sim, a mineração, essa história de minerar, produzir mais, produzir melhor, né? Produzir mais para consumir mais. Tem como a gente falar de meio ambiente e não falar de consumo? Tem como falar de consumo consciente e não falar de educação? Não. A gente, ao falar de meio ambiente, já está embutido tudo aquilo que vem sendo preconizado desde a Rio 92, que é a mudança do modelo de desenvolvimento. E mudar um modelo de desenvolvimento não é apenas mudar a forma de fazer, é mudar também a forma de ser. O desenvolvimento sustentável não é apenas mais energia limpa, mais agricultura de baixo carbono, não é apenas o fazer, que é importante, é fundamental. É uma nova maneira de ser, de se relacionar consigo mesmo, com a natureza, com as outras pessoas. É uma visão de mundo que precisa ser trabalhada, e aí ela se liga diretamente com a educação. Por isso que quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós trabalhamos muitos processos educativos nas conferências de meio ambiente, que eram as conferências dos adultos, e as conferências infanto-juvenil, que elas envolveram durante o período em que eu estive no Ministério cerca de 11 milhões de jovens e adolescentes. Foram 3 versões da conferência, em parceria com o MEC, junto às escolas, tanto públicas quanto privadas, onde em cada conferência a gente desenvolvia um tema. O tema de biodiversidade foi uma das conferências, depois sobre recursos hídricos e mudança climática. E essa rede de jovens foram se tornando altamente conscientes.
pensar a mudança do modelo de desenvolvimento é um esforço que a sociedade precisa fazer, entendendo que é a busca por um novo padrão civilizatório. Esse modelo que temos é insustentável. Ele não tem como resolver o grave problema da emergência ambiental que o mundo está vivendo, em relação à desertificação, em relação à mudança climática, à perda de biodiversidade e tudo que isso acarreta em termos do que pode desagregar as economias, os assentamentos humanos, fazer desaparecer contingentes inteiros, regiões e países. E assim, tem alguma esperança possível ou mais próxima, num futuro mais próximo, de modificar esse modelo econômico? O que o parlamento, por exemplo, qual o papel do parlamento nessa situação toda? Sim, com certeza o parlamento tem um papel importante. Sobretudo, barrar os projetos que são totalmente nefastos ao desafio de resolver o problema da perda de biodiversidade, das mudanças climáticas, da crise hídrica. O governo o tempo todo está enviando projetos para o Congresso que vão na contramão de todos esses desafios que nós estamos debatendo aqui. O Congresso tem um papel importante de não permitir que eles sejam aprovados, de não apresentar iniciativas que contribuam para a destruição das florestas. Por exemplo, a medida provisória que vai regularizar a grilagem, o roubo de terra pública. Existe uma espécie de petrolão que está sendo feito nesse governo com a Amazônia. Né? Regularização fundiária que a senhora está falando. É o projeto de regularizar áreas que foram griladas em terra pública. Isso é roubo, sendo que no caso do petrolão era roubo dos recursos do petróleo para se perpetuar no poder. Nesse caso, é roubo de terra pública, de floresta, de biodiversidade, promovendo violência, invasão de terra pública, de terra indígena, roubo de madeira para se perpetuar no poder. Até porque a proposta é regularizar essa corrupção do patrimônio público que vem sendo feita até 2018. É um incentivo ao crime, é um incentivo ao roubo, é a institucionalização da grilagem. E o Congresso pode, sim, dar uma grande contribuição, evitando que essa iniciativa seja aprovada. E em relação a uma postura mais de vanguarda, de modificar a forma, de modificar o desenvolvimento econômico, a economia do produzir mais, né? O Congresso pode fazer alguma coisa? Quem pode fazer alguma coisa? O Congresso, o Executivo, as empresas, nós, como cidadãos e cidadãs, exigindo, inclusive, o cidadão que aquilo que ele leva para a sua mesa não seja em prejuízo da vida dos índios, não seja em prejuízo dos rios, não seja em prejuízo da floresta, que o que ele está levando para a sua mesa tem mais do que um valor sanitário, técnico, nutricional, estético que ele está levando para sua casa. Ele está levando também um compromisso ético com a vida, com a justiça social, com a proteção do meio ambiente. Esse é o papel do cidadão consciente. No caso do parlamento, quando vai debater o orçamento, vamos verificar o dinheiro que está indo é para a agricultura de baixo carbono, que foi abandonada nesse governo, ou é para mais agricultura predatória? Os recursos que estão sendo mobilizados no orçamento público é para que mais e mais pesquisas aconteçam, para que a gente possa criar uma bioeconomia na Amazônia, como propõe o professor Carlos Nobre. Existem respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de viabilizar os meios tecnológicos, de viabilizar os meios financeiros, de tomar a decisão política para fazer essa transição. Porque as coisas não mudam de uma hora para outra. É preciso que a gente vá descontinuando a velha economia e dando força cada vez maior para a nova economia. Isso é válido para a indústria, para a agricultura, isso é válido para todos os processos produtivos. As pessoas estão ficando meio
meio assim, depressivas com a situação, né? A senhora tem força ainda para... Eu acho, a vida é sobretudo insistência. A vida é vida porque insiste. Eu digo que nesse momento a gente não tem que ser com tantos problemas ambientais, sociais, políticos, com pessoas como o Trump, como o Bolsonaro, que vão na contramão dos interesses da humanidade. A gente não tem que ser nem otimista nem pessimista. A gente tem que ser persistente. Persistente naquilo que preserva a vida, persistente naquilo que promove a justiça, persistente naquilo que faz com que a gente possa dar a nossa contribuição para o futuro dos filhos, dos netos e das outras formas de existência. Tá ótimo. Muito obrigada, viu?